Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Você chegou até aqui, creio que você está buscando uma pregação da palavra do Senhor que fale a sua vida. Portanto, se a mensagem falar a sua vida, eu gostaria de pedir que você pudesse compartilhar essa mensagem com outras pessoas que possam ser edificadas também com a palavra do Senhor. Na ocasião aqui, nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes. E nós estamos aqui na sétima mensagem. Hoje vamos falar sobre a juíza Débora. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia, se você tiver com ela aí em mãos. Se você não tiver com a sua Bíblia em mãos, você pode acompanhar a leitura do texto que passará aí na sua tela, certo? Juízes, capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo do 1 até o 24. Vamos ver a história aqui dessa juíza, que foi muito importante na história de Israel. Diz assim: Mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Harosete-Hagoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse-lhe: O Senhor, Deus de Israel, te ordena: vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Cícera, chefe do exército de Jabim, te ataque com os seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quinzon, e o entregarei nas tuas mãos. E Baraque disse-lhe: Se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu: É certo que irei contigo, mas a honra desta expedição não será tua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Um queneu, chamado Eber, havia se separado dos outros queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e armando suas tendas junto ao carvalho de Zananim, próximo de Quedes. Quando anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Cícera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados desde Harosete-Hagoim até o ribeiro de Quinzon. Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete-Hagoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não restou um só homem, mas Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Peço-te que me deis um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele ainda lhe disse: Fica à entrada da tenda, e se alguém vier e te perguntar: Há alguém aí? Responde: Não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. Enquanto Baraque passava à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: Vem e te mostrarei o homem que procuras.
Quando Baraque entrou na tenda, viu Sísera caído e morto, com a estaca na têmpora. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o poder dos israelitas sobre Jabim, rei de Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, derrama a tua graça, nos conduz conforme o teu querer, nos ensina a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós pedimos tudo isso no nome santo de Jesus. Amém. Ao contrário do que vemos nas sociedades do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, e ao contrário também do que a própria sociedade moderna fala com respeito às Escrituras, o tratamento que Deus dá às mulheres é bem diferenciado. No Antigo Testamento e no período do Antigo e do Novo Testamento, a mulher não era considerada muita coisa, né? Inclusive, em alguns lugares as mulheres eram consideradas até menos valorizadas do que os animais. E na sociedade moderna, quando olham para as Escrituras, elas olham e veem nas Escrituras um machismo, né? Porque vão avaliar as Escrituras a partir do seu pensamento moderno, e nesse sentido, quando vem questões como o marido deve ser o cabeça do lar e a mulher deve ser submissa ao marido, então olham para as Escrituras com uma avaliação de que as Escrituras é machista. Isso não é verdade. Isso é um desconhecimento das Escrituras. Na realidade, a história de Débora nos mostra como isso não é fato, né? Como isso não é verdade. Pois Débora viveu ali numa época em que as mulheres realmente eram desvalorizadas, bem desvalorizadas. E é justamente nesse período que a Bíblia dá destaque não só a Débora, mas também a Jael, né, a outra mulher. Essas duas mulheres são fundamentais aqui na libertação de Israel. Então, por isso que o nosso tema hoje será Débora, quando as mulheres estão nas mãos de Deus. Como Deus usa as mulheres quando estão em suas mãos? E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, e aí pensando mais uma vez no ciclo do juízo, né? O povo apostatava contra Deus, se desviava dos caminhos do Senhor. Em seguida vinha um opressor, Deus levantava um opressor, um povo que os oprimia por um certo tempo. Quando o povo se sentia oprimido, sentia a mão daquele povo pesando sobre ela, mas não só do povo, a própria mão de Deus, né? Como disciplina para o povo se arrependia, voltava-se para o Senhor, buscava o Senhor, Deus ouvia suas orações e levantava um libertador para Israel. Então a primeira parte aqui fala dessa apostasia e opressão de Israel mais uma vez. É a opressão de Jabim. Agora é um novo rei aqui que chega na história para oprimir o povo. Diz assim: mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Hagoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Mais uma vez, os israelitas aqui perdem a referência. Como é que eles perdem a referência? O texto fala que depois da morte de Eude, né? Mas depois da morte de Eude, então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, nós vimos que eles perderam a referência de Josué e dos anciãos, e surgiu ali Otiniel, e depois eles perderam mais uma vez a referência de Otiniel, e agora é Eude e Sangar, né, que nós falamos na última mensagem. Quando Eude morreu, o povo simplesmente perdeu mais uma vez a referência. E como eles não haviam expulsado os povos, mais uma vez eles olham ao redor
e encontram referência nos povos ao redor, vão adorar os seus deuses e se desviam mais uma vez dos caminhos do Senhor. E dessa vez o opressor é Jabim, né? um rei cananeu, né? Um rei de Canaã. Esse Jabim era um rei muito poderoso. A Bíblia faz um destaque também ao seu comandante, Cícera, né? Que para nós Cícera é mulher, né? A gente chama Cícero homem, mas tem a questão aqui de tradução, né? Então Cícera é o comandante do exército do rei Jabim. E ele era um rei extremamente poderoso. Ele tinha 900 carros de guerra. Aquelas chamadas de bigas, né, puxadas por cavalos, às vezes um cavalo, às vezes 2 cavalos, e puxa aquela tipo uma mini carruagem ali, né, onde os soldados iam com espada ou com arco e lutavam dali de cima. E ele tinha 900 desses carros, enquanto o exército de Israel era diferente. O exército de Israel lutava com paus e pedras. Eles não tinham tecnologia. Então veja a desvantagem. Então esse rei Jabim oprimiu Israel durante 20 anos e o texto diz que isso foi com crueldade. Veja o final do versículo 3, que fala que ele tinha 900 carros de guerra feitos de ferro e os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Alguns chegam a colocar aqui, alguns estudiosos, que essa crueldade aqui significava abuso sexual contra as mulheres. Um dos elementos dessa crueldade dele seria abuso sexual contra as mulheres, porque a gente sabe que quando se invade um lugar, geralmente essa questão do abuso, dos estupros, ela está muito envolvida. Isso acontece até hoje em muitos lugares ao redor do mundo. Então, é significativo que Deus tenha usado 2 mulheres para derrubar esse rei. Veja, mais uma vez, o texto não traz essa colocação. São avaliações, estudos que são feitos. Nesse sentido, se isso é fato, então é bem significativo que Deus levante 2 mulheres para derrotar aquele rei. Mas Israel, ao se ver oprimido, mais uma vez clama a Deus o socorro. Todas as vezes que ele está em perigo, ele clama a Deus o socorro. Isso acontece conosco, né? Nós, como povo de Deus, aonde é que a gente vai buscar o nosso socorro? Né? E os salmos já dizem isso, né? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É no Senhor que nós buscamos o nosso socorro, ainda que estejamos distante dele. É a ele que, no momento de perigo, nós recorremos. Agora, pense aqui comigo. Quando estamos nas mãos do inimigo, não podemos esperar por sua misericórdia, mas por sua crueldade. Esse era um inimigo cruel, que agia com crueldade contra Israel. Mas, mais uma vez, é assim nas nossas vidas. Quando nós estamos sob a proteção de Deus, lembra lá do Salmo 91, que as pessoas usam às vezes a Bíblia como um amuleto, né? Deixa lá aberta no Salmo 91, no Salmo 23, e aqui, como se fosse aquele salmo fosse proteger a sua casa. Mas o Salmo 91 é uma realidade para o povo de Deus. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando nós estamos sob a proteção de Deus, o texto ainda diz: debaixo das suas asas estamos seguros. Quando nós estamos sob a proteção de Deus, nós sabemos que estamos seguros. Mas ao sairmos, e aí mais uma vez a figura da galinha protegendo seus pintinhos ali debaixo da asa, o gavião está lá voando e a galinha está aqui. Mas se um pintinho daquele escapa de debaixo das asas da mãe, ele fica sob risco de ataque. E se o gavião pegar, o gavião não vai tratar ele com carinho, né? O gavião vai devorá-lo. Então, quando estamos debaixo da proteção de Deus, nós estamos seguros. Mas quando nos colocamos fora dessa proteção, nós estamos à mercê do inimigo que é cruel. Então foi isso que aconteceu com Israel. Ele saiu da proteção de Deus para se colocar à mercê do inimigo, que não vai tratar ele com carinho, vai tratar ele com crueldade. Por isso precisamos
manter a nossa comunhão com Deus, para que não venhamos a cair nas mãos do inimigo. Segunda coisa, a influência de Débora ajuda aqui a libertar o povo, né, daquele cativeiro de 20 anos. O último, nós vimos, tinha sido maior do que o primeiro foi de 8 anos com Otiniel, o segundo foi de 18 anos, agora é de 20 anos, 2 anos a mais aqui de opressão, depois que o povo teve 80 anos ali de libertação com Eude. Perceba o seguinte, Débora, aqui nessa história, ela já tinha um reconhecimento. Ela era juíza e profetisa. Veja o versículo 4. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Quer dizer, ela já era juíza, já era profecia naquela época. Então, de todos os juízes de Israel, só ela e Samuel eram destacados como profetas. Só Débora e Samuel. Na realidade, quando a gente estuda teologia, a gente descobre que Daniel era o último juiz e o primeiro profeta. Mas por que Débora é chamada de profeta? Moisés também é chamado de profeta. Por quê? Porque Samuel ele inicia um novo período profético, é um período em que os profetas são levantados especialmente para tratar com os reis de Israel. Eles são enviados para orientar os reis, para trazer a palavra de Deus para os reis. Então, há uma diferença aqui. Esse profeta se inicia com Samuel e termina com João Batista. Então, são os profetas ali do Antigo Testamento nessa característica. Moisés e Débora também são profetas, eles têm esse espírito do profeta, mas ele não tem essa característica de ir aos reis, né? Trazer a mensagem para a orientação do povo a partir dos reis. Agora, nesse sentido, né, Débora já era respeitada e procurada pelos israelitas. Veja o versículo 5. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Veja, já tinha um lugar lá que era chamado de Palmeira de Débora. Ou seja, ela já tinha um costume das pessoas ir lá, ela já contava com o respeito do povo pela mensagem profética que ela trazia, e o povo tinha ela como juíza, de forma que iam até ela para que ela pudesse responder às questões que o povo necessitava. Ela recebeu a mensagem de Deus, né, de que estava na hora de libertar Israel. Então, Deus falou com ela e disse, já está na hora de libertar Israel. Então, para isso, ela convoca Baraque como comandante ali do exército. Ele deveria separar 10.000 homens das tribos de Zebulon e Naftali para poder combater ali o exército de Cícera, né? O comandante ali do rei Jabim. Então, ela coloca essa missão agora nas mãos de Baraque. Só que Baraque não quis ir sozinho, né? Mas quis levar a Débora. Veja, por que Baraque quer levar a Débora? Possivelmente por duas coisas. Por ela ser juíza, então ela já contava com o respeito da nação. A nação a ouvia. E a outra, por ela ser profetisa, né? Para que ele pudesse consultar a Deus através dela ali na batalha. Porém, se constituiu uma situação de timidez, porque o texto é claro ao dizer que a batalha já ia ser entregue na mão dele. Deus já tinha dado a vitória para ele. Mas ele disse que só ia se Débora fosse. Se Débora não fosse, ele não iria. Então, ele não foi ousado o suficiente para ir à batalha, confiando apenas na profecia que Débora tinha dado para ele. Então, essa timidez dele custou ele a glória da vitória. Agora, o exército de Israel ia ganhar. Israel ia ser liberto, mas a glória não iria mais para Baraque. Agora, a glória iria ser dada a uma mulher. Não era ele o responsável por aquela vitória. Veja, é interessante porque Débora não levanta uma espada. Débora não mata ninguém.
Mas quando a gente olha para a história, se você já ouviu a história de Débora, talvez você nem se lembrasse de quem era Baraque, do nome. Se eu te perguntasse quem foi o general ali que ajudou Débora, você não ia se lembrar de Baraque. A não ser que você já tenha estude bastante as escrituras, você pode lembrar. Mas senão você nem ia lembrar de Baraque. Quem é que tem toda a honra por aquela vitória? É Débora, né? Nós lembramos de Débora porque ela foi uma grande líder. A sua influência foi fundamental para aquele momento. Então, o líder, ele não precisa necessariamente estar na batalha matando outros inimigos. Ela precisa inspirar as pessoas a poder cumprir ali as ordens do Senhor. Então, se reúne todo mundo, Cícera fica sabendo, já se prepara ali para a batalha, pega seus 900 carros de guerra e chega o momento que Débora recebe a mensagem do Senhor e dá as ordens para Baraque atacar Cícera com seus 900 carros de guerra. Lembra que ele tinha 900 carros de guerra, o povo de Israel só tinha paus e pedras, talvez algumas poucas espadas, mas o domínio da fundição mesmo de Israel só acontece na época de Davi, né? Na época de Davi. O próprio Davi, ele manejava bem a funda. No meio de Israel não se tinha muitas espadas. Até para afiar você tinha que ir no inimigo, porque Israel não dominava essa técnica. Só com Davi ele ganhou algumas minas para minerar os metais, o ferro e tudo mais. E aí foi quando Israel começou a dominar a técnica. Mas até então não se tinha técnica de fundição em Israel. Então o exército ali era um exército que usava paus e pedras para batalhar. Mas Débora dá a ordem, porque Deus mandou dar essa ordem. Agora, no versículo 14 tem uma coisa interessante. Quando ela dá essa ordem, veja o que diz o versículo 14. Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. E aí ela complementa: É certo que o Senhor já foi à tua frente. Deus já havia ido à frente de Baraque. Então, não é Débora que dá a vitória, não é Baraque que dá a vitória. Mais uma vez, é Deus que dá a vitória. A gente viu isso também com Eude. Eude canhoto, né? Possivelmente não tinha a mão direita e que ninguém dava nada por ele. Foi ele quem foi usado por Deus para libertar Israel. Da mesma forma, não são os carros de guerra, não são os paus e as pedras, não é Débora, não é Baraque, é Deus. Deus vai à frente. Deus dá a vitória. É essa que tem que ser a nossa expectativa. Entramos nas batalhas quando são as batalhas de Deus, porque é Deus quem vai à frente dando a vitória. E ali o exército de Cícera foi derrotado e Cícera acabou fugindo a pé. Veja, alguns também colocam que eles entraram num lugar lamacento, que houve uma chuva e que os carros ficaram atolados. Também o texto não fala muito sobre isso. É possível que isso tenha acontecido e que os carros se tornaram inúteis para a batalha. E agora o fato é o seguinte: eles foram derrotados de tal forma que Cícera estava num carro de guerra e que precisou fugir a pé, ficou sem nada, né? Teve que fugir ali daquela batalha, porque Deus tinha ido à frente e Deus deu a vitória. Então, um verdadeiro líder usado por Deus inspira as pessoas a alcançarem seus objetivos. Mais uma vez, Débora não levantou uma espada. Débora não lutou com ninguém. Débora inspirou as pessoas. E se a gente pensa que nesse período era um período que as mulheres não tinham valor, então isso ganha um significado grande. Há algum tempo atrás, eu vi uma reportagem, um programa de entrevista, um brasileiro que fez parte dos fuzileiros navais americanos. Ele se alistou no exército americano e serviu ali como fuzileiro naval por alguns anos e foi enviado numa missão para o Iraque. E ele contava que depois de uma batalha, né, bala vai, bala vem, para lá e para cá, quando terminava tudo, que as balas cessavam, os americanos iam até o campo de batalha, recolher os corpos, colocar os corpos lá num saco
devolver às famílias e pagava $1.000 de indenização para cada terrorista ali morto, né? Ou até cidadão que tenha sido morto de repente. Mas ele pagava ali a indenização de $1.000. E aí, certo dia, chegou uma reclamação, dizendo que não era para ser assim. Eles tinham que pagar $1.000 por cada homem morto, $600 por cada animal morto, que, por exemplo, se eles matam uma cabra, a cabra dá leite, a cabra dá carne para eles, então é um meio de subsistência. Então, se eles matassem ali um animal, eles cobravam também por aquele animal, então eles tinham que pagar $600 pela morte de algum animal ali. E se fosse uma mulher, $200. Ou seja, a mulher tem menos valor do que a cabra deles. Até hoje, em alguns países é assim. Em alguns países é assim lá do Oriente. Imagina na época de Débora. Então, tem um significado enorme. Débora tem inspirado aquele povo. Aquele povo tem confiado em Débora, porque via nela o próprio Senhor refletido ali nas suas ações, nas suas palavras, nas suas profecias. Então, ela conseguiu inspirar os israelitas a ir até a batalha e a lutar. E só quem poderia fazer isso era o próprio Deus. Terceira coisa, Jael, outra mulher usada para libertar o povo de Deus. Não somente Débora foi usada, mas Deus usou aqui uma outra mulher para dar a vitória definitiva, porque Baraque encarou e venceu o exército, que na realidade Deus foi à frente dele, né? Nós vimos isso. E agora Deus usa uma outra pessoa para dar um final a essa batalha definitivo, que foi Jael, né? E ela era dos queneus. É interessante porque a gente está lendo a narrativa toda aqui e a gente não tem como acompanhar versículo a versículo, senão demora muito, mas ele está falando de Débora e chama Baraque para ir para a batalha, e depois fala de Baraque já indo para a batalha e vencendo a batalha. Mas no meio dessa narrativa, você tem o versículo 11. Veja o que diz o versículo 11. Um queneu chamado Eber havia se separado dos outros queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaananim, próximo de Quedes. Esse relato parece que está perdido aqui no meio. Parece que está perdido. Mas não está, porque ele vai ser retomado mais à frente, né? A partir do versículo 17, ele é retomado porque Cícera foge e exatamente a família de Eber, que é ali descendente ali do sogro de Moisés, e nós já vimos que eles habitaram e receberam a herança com o povo porque passaram os 40 anos no deserto, ajudaram o povo a conquistar a terra. Então, nesse sentido, eles foram também premiados com a parte da herança ali na terra. Ele estava vagando ali na terra e instalou suas tendas, né? Armou as suas tendas ali próximo da onde estava havendo aquela batalha, né? E na fuga, Cícera vai parar ali na casa de Eber. Então, os queneus eram aqui descendentes de Moisés, eu já falei, e os queneus viviam em paz com Jabim. Então, havia paz entre Eber, esposo de Jael, e Jabim. Então, por isso que Cícera acabou ali se escondendo naquela tenda. Então, quando Cícera chega lá, Jael trata ele bem. Diz, venha cá, eu vou colocar você aqui, coloca ela na sua própria, coloca ele na sua própria tenda, arruma um lugar lá para ele se deitar, e aí ele pede água, ela leva leite para ele, ou seja, alimenta ele, então trata ele ali muito bem, muito bem. Mas aí ele dorme, né? Ele pega no sono, e um sono profundo, ele passou ali horas na batalha, né? E aquela batalha foi pesada, ainda mais quando você é derrotado na batalha, então tem a fuga, tem tudo. Ele estava completamente exausto e ele aproveita aquela situação para dormir profundamente. E aí, Jael, que estava relacionada ao povo de Deus, e naquele momento já fazia parte do povo de Deus,
ela entendia também essa questão que o povo precisaria se libertar. Naquela ocasião, as mulheres montavam as tendas. Então, Jael já sabia manusear os instrumentos. Ela pega a estaca, pega um martelo, e quando ele está dormindo de lado, ela coloca a estaca na cabeça dele e crava a cabeça dele no chão com a estaca e o martelo, né? Dá uma martelada e crava a cabeça dele no chão, ou seja, a morte ali instantânea para ele. Interessante como o livro de Juízes traz algumas cenas assim, descreve de forma pesada e trágica essas cenas, né? Se a gente pensar Ehud, a cena lá dele enfiando a espada em Eglon até o cabo entrar, né? Então, assim, umas descrições de cenas bem pesadas, porque era a realidade da época. A realidade da época era essa, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos e por isso a violência imperava. É necessário que existam leis, se não existem leis, a violência toma conta e era essa a realidade da época. Então, a partir dessa morte de Cícera, o reino de Jabim começou a sucumbir ao ponto de ser derrotado e Israel ser completamente liberto daquela opressão. Então, o que a gente pode ver aqui é que a liberdade do povo de Deus nunca vem dos agentes usados por Deus, mas do próprio Deus. Não é Jael, não é Débora, não é Baraque, não é Eude, não é Oteniel. Deus. Se você está precisando se libertar de alguma questão na sua vida, não é as suas forças, não são os livros, não são os estudiosos, não são as técnicas. Deus. É Deus que vai ajudar você a se libertar. Coloque o seu problema nas mãos dele, siga a sua palavra. Deus vai te libertar. Vamos ver só algumas aplicações para a gente encerrar. O crente deve estar satisfeito com a proteção de Deus, pois cair nas mãos dos inimigos é uma coisa terrível. Quero lembrar aqui uma passagem de Davi. Davi, que foi um homem que sempre atribuiu suas vitórias a Deus. É só ler os Salmos. Davi sempre usa uma linguagem de guerra, né, nos Salmos, mas sempre atribuindo as vitórias nas guerras ao Senhor. Salmo 20, versículo 7, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Então, Davi sempre atribui suas vitórias ao Senhor. Mas no fim da vida dele, deu uma louca lá na cabeça dele, e ele decidiu que ia contar o povo. Talvez, possivelmente ali por conta do seu orgulho, ele queria dizer, como eu expandi, né, o reino aqui. E no final das contas, Deus não queria aquilo. E Deus disse que ia castigá-lo. Ele tinha direito a escolher entre 3 castigos, né? 3 anos de fome, 3 meses de guerra ou 3 dias de peste. Davi, ele escolhe 3 dias de peste, porque a declaração dele é a seguinte: eu não posso cair nas mãos do inimigo, eu tenho que permanecer nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso, os inimigos não. Então, cair nas mãos do inimigo é cair nas mãos de pessoas que vão agir com crueldade. Então, o que acontece? Deus mandou a praga e em um único dia morreram dezenas de milhares de pessoas ali. E Davi ficou doido, porque ele viu a culpa era dele. Ele disse, sou eu o culpado, Senhor, não mate as pessoas. Então, ele é orientado a fazer um sacrifício, ele compra o terreno onde o templo é construído mais tarde por Salomão. Ele compra os bois, o pessoal quer dar ele ali e não vender. Ele disse que não ia sacrificar a Deus nada que não custasse alguma coisa para ele. E ali ele faz o sacrifício e a praga dura apenas um dia, porque ele sabia que nas mãos de Deus, Deus era misericordioso. Mas se ele caísse nas mãos dos inimigos, a coisa era mais complicada. Então, não nos permitamos cair nas mãos do inimigo, né? Mantenhamos a nossa comunhão com Deus, ainda que a gente tropece e caia, e a gente possa se levantar rapidamente, pedir perdão, buscar de Deus esse perdão, porque Ele perdoa, Ele é misericordioso.
e Ele nos ajuda a levantar de novo. Então não caiamos nas mãos dos inimigos, porque o inimigo é cruel. Não podemos também ter preconceito algum com as pessoas que vão ser usadas por Deus. Até hoje é interessante, porque até hoje essa questão do preconceito ainda impera, de forma que existem homens que têm dificuldade de ter como chefe uma mulher, né, no mercado de trabalho. Mas isso às vezes também é realidade na igreja, né? Deus usa as pessoas, Deus usa seus servos, não importa se ele é alto, baixo, negro ou branco, índio, japonês, não importa, não importa. Deus usa a qualquer um que esteja em suas mãos. Deus pode usar você. Não importa como as pessoas lhe veem, mas Deus quer usar você na sua obra como servo dele. Então, e nós não possamos ter preconceito com as pessoas às quais Deus vai usar. Nós estejamos com o coração aberto para contribuir com a obra do Senhor, independente de quem o Senhor vai usar. E também a libertação sempre vem de Deus e não dos agentes que ele usa. Essa lição é repetida, né? Essa lição é repetida. Não depende de quem quer que seja, depende de Deus. Deus ainda está disposto a libertar. Libertar das garras do pecado, libertar das dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas é Deus quem faz. Não é o nosso próprio braço, não é a nossa capacidade, mas é Deus. Então, nos coloquemos nas mãos do Senhor, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Amém? Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra, que Deus possa transformar você e ajudar na sua comunhão com Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça no momento e orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a manter a comunhão contigo. Que o Senhor nos ajude a buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de forma que, ainda que caiamos, ainda que pequemos, porque ainda vivemos nesse corpo que nos convida sempre a pecar, mas que possamos nos levantar rápido, voltar à nossa comunhão contigo, porque o inimigo de nossas almas não terá piedade de nós. Nos ajuda, Senhor, a andar conforme a Tua palavra, a reconhecer os servos do Senhor, sem tentar impor um estereótipo, mas reconhecendo o Teu Santo Espírito na vida de cada um dos irmãos. Porque nós sabemos que é o Senhor quem faz a obra. Não é o forte, bonito, o arrumado, mas é o Senhor quem faz. Por isso nos ajuda a reconhecer a ação do Teu Espírito na vida de cada irmão. Derrama a Tua graça, nos conduz conforme a Tua vontade. Nós pedimos tudo isso em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.